Durante esses dias, eu tenho estudado bastante a Bíblia, de forma intencional. Eu estudei as cartas de Paulo, eu estudei o Antigo Testamento, estou terminando agora de ler o Antigo Testamento, estou finalizando essa jornada. Estudei por último as cartas de Paulo, e agora eu estava lendo uma das cartas de Paulo, a carta de Paulo a Filemon. Você vai achar essa carta aí na sua Bíblia, ela tem apenas um capítulo. A carta de Paulo a Filemon, ela tem um único capítulo. Mas o que não torna Filemon menos que os outros, mas o que faz com que Filemon seja igual aos outros. Essa palavra eu chamei a carta de um reconciliador, porque eu olhei para Filemon, e Filemon me mostrou algo. Eu quero ler alguns tópicos aqui para vocês, e fazer uma síntese do que essa carta representa. Filemon é a carta mais curta do apóstolo Paulo. A carta aconteceu entre 60 e 62 depois de Cristo, durante a primeira prisão de Paulo em Roma. Então tudo que vocês vão ler hoje comigo, um capítulo apenas, tudo que vocês vão ler, tudo que vocês vão aprender é de um cara que está preso. E diga para quem está do seu lado, injustamente. Diga aí para ele. Ele não está preso por acaso, ele está preso injustamente. A carta foi escrita para Filemon, Áfia, Arquipo e a igreja que se reunia na casa de Filemon. Então, assim como Priscila e Áquila, também tinha uma igreja na casa de Filemon. Assim como vai ter na sua, na próxima terça-feira. Assim como você vai fazer o seu culto, essa é a igreja que acontecia na casa de Filemon. O apóstolo Paulo então começa a orientar Filemon e a pedir coisas a Filemon. Ele começa a falar com Filemon e orientar esse homem, e começa a dizer a Filemon coisas que você vai entender nessa manhã. Mas o despertamento de Deus para mim nessa manhã é sobre uma igreja nas casas, é sobre um reconciliador, é sobre o verdadeiro papel de uma igreja. O verdadeiro papel de uma igreja é reconciliação. Eu vou tirar a minha camisa aqui, que aqui em cima dá um calorão, irmãos. Um segundinho. Nada a ver que eu estou fazendo propaganda. Não tem nada a ver, não é para vocês comprarem. Isso é merchandising, não é isso que eu quero. Mas desligaram o ventilador, quer me derrubar, Matheus? Dayana, fala com a Dayana, nem ali tá, pô. Estou sem defesa. A carta escrita ao Filemon tem dois grandes personagens. Diga comigo, Filemon e Onésimo. Quem ainda não tem filho aí? O nome vai ser Onésimo no próximo. Não vai? Tá tudo bem. Onésimo, para quem não conhece, Josué é teu filho, Onésimo, ano que vem. Eu profetizo. Onésimo Júnior. Caramba, Josué. Onésimo era escravo de Filemon, um cristão provavelmente de Colossos, que em algum momento, esse cara Onésimo, que era escravo de Filemon, fugiu de Filemon e possivelmente causou algum prejuízo a esse homem. Então nós estamos falando de um senhor de escravos, e a história conta o dono de um homem e o escravo desse homem. Então nós vamos falar de Filemon, o dono desse homem, e o escravo desse homem chamado Onésimo. Fugir de um senhor naquela época, no mundo romano, era algo grave e podia gerar punição pesada, até a morte. Depois disso, Onésimo tem um encontro com Paulo, que estava preso. Por meio de Paulo, então, Onésimo se converte a Cristo. Onésimo, o fugitivo, tem um encontro com Paulo, e esse Onésimo se converte a Cristo. Ele aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Olha o apóstolo Paulo, o que prendia homens, o que escravizava homens, o que matava homens, agora está preso, dando liberdade a presos. Olha isso não é enlouquecedor? Então,
Onésimo se converte a Cristo, aí acontece a grande mudança. Ele continua sendo socialmente, para a sociedade, um escravo fugitivo, mas espiritualmente agora, ele já não é mais um escravo de Filemão, ele agora é um irmão de Filemão. Olha isso. Onésimo já não é mais o cara que é o escravo, ele é um escravo social. Mas espiritualmente agora, ele já não deve mais isso a Filemão. Agora ele é irmão em Cristo de Filemão. Porém ele é fugitivo. Então Paulo, essa história toda é para te dizer o que significa essa carta. Então Paulo escreve uma carta a Filemão, pedindo que ele receba Onésimo de volta. Mas não apenas como propriedade ou mão de obra de Filemão. Mas Paulo pede que Filemão o receba mais do que escravo, mas como um irmão amado. Então eu vou te pedir para abrir a tua Bíblia aí em Filemão capítulo 1, versículo 1. Se não tem Filemão na tua Bíblia, porque tu vai procurar e não vai achar, aqui tem. Filemão capítulo 1, versículo 1, olha que interessante. E por isso, tá, irmãos, eu chamei essa carta de a carta de um amigo reconciliador. Ou a carta de um reconciliador. Filemão 1 diz assim: eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, escrevo essa carta junto com o nosso irmão Timóteo, a Filemão, nosso amado colaborador. Pode parar por aí por um instante. Eu, Paulo, o prisioneiro, escrevo essa carta junto com o meu irmão Timóteo, a Filemão, um colaborador. Paulo está dizendo para Filemão: eu estou preso, e sei o que significa isso para Onésimo, mas você não é um homem igual a todos os outros, você é um colaborador, você é um pastor de igreja nas casas. Aí eu coloquei no primeiro ponto dessa pregação, o que é o verdadeiro evangelho, porque começou a me incomodar coisas na igreja dos dias atuais. A igreja dos dias atuais começou a me incomodar em muita coisa. Uma das coisas que me incomoda muito na igreja dos dias atuais é que você olha um irmão que cometeu um erro e você tece críticas a ele. Você olha um irmão de uma outra congregação e você tece críticas a esse irmão. Você começa a apontar o irmão: ah, mas pois é, aqui é bem melhor, aqui não acontece tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aqui é bom porque aqui é que a gente é fiel, aqui é que a gente ama. Isso começou a me incomodar. E como um grande homem de Deus não busca em argumentações respostas, mas busca na Bíblia respostas, eu busquei na Bíblia a resposta. Por isso, a carta de um reconciliador, de um amigo reconciliador. Paulo, preso em Roma, segue a luta por um verdadeiro evangelho. Diga comigo: evangelho de reconciliação. Diga comigo isso ainda: e não de ganância. Eu não quero mais do que tu tem. Paulo escreve a Filemão em favor de um amigo chamado Onésimo, que havia fugido da sua condição de escravo do seu senhor Filemão. Mas é interessante pensar na forma como ele se apresenta: eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, obra de um coração voluntário, Paulo, prisioneiro de Cristo, em favor de um escravo, prisioneiro de Filemão, para que Filemão olhe com amor e não com justiça para um amigo de Paulo, seu mestre e líder. Então, Filemão tem Paulo como seu líder e seu mestre, e Paulo está olhando para Filemão e está dizendo para Filemão: Filemão, tu não vais receber mais aí agora um escravo, mas tu vais receber agora um irmão em Cristo. Um irmão em Cristo. A medida por que nos chamamos irmãos é porque Deus, através do primogênito, primogênito Jesus, primeiro do original. Então, Filemão já não é mais
um qualquer, ele é filho de Deus, porque o primogênito morreu na cruz, para que nós então nos tornássemos filhos por adoção. Então, se filhos por adoção, uma vez que você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você não é mais qualquer um dentro da casa, agora você é nosso irmão em Cristo Jesus. Diga para quem está do seu lado aí: bem-vindo à casa do Senhor, irmão. Diga aí, irmã. Que bom que você veio, irmã. Gente, até isso roubaram dessa igreja dos dias atuais, roubou. Nós não nos chamamos mais irmãos. Antigamente a gente saía de casa em casa. Eu não tenho nem tempo para fazer essa graça que eu vou fazer aqui agora, mas nós vamos correr depois. A gente saía de casa em casa, encontrava alguém na rua e dizia: e aí, irmão, graça e paz. Tu não era mais chamado pelo teu nome. Ou tu chegava e te apresentava a paz. Aí o cara ficava assim, novo convertido, eu chegava na igreja e ficava assim, com a Bíblia embaixo do braço, às vezes escondida, me empresta a Bíblia. A Bíblia tem esses, agora não tem mais, é moderno, mas tinha uns letrão que dizia Bíblia Sagrada. Aí tu andava com a parte Bíblia Sagrada, louco de vergonha, para dentro assim, e tu caminhava na rua assim, e as pessoas diziam: ai, vai o crente. Era assim antigamente. Hoje o mundo olha para a gente com reverência. O mundo olha para a gente e diz assim: esses caras são cristãos, estão indo para a igreja. Mas a igreja, que era para ser a irmã em Cristo, se tornou adversária. E aí eles olham para ti e dizem: não vai lá, hein? Lá não é bom, hein? Lá é diferente, lá é pesado, hein? A igreja. Então Paulo, ele está restaurando essas coisas junto a Filemão e Onésimo, e ele está olhando para Filemão e está dizendo: Filemão, antes tu não conhecia Jesus e nem tampouco Onésimo, cara. Mas tu não pode mais tratar Onésimo como se ele fosse escravo, agora ele é liberto em Cristo. Faz 62 anos que Jesus morreu na cruz e ressuscitou por nossa causa. Não olha mais para ele e diz: voltaste, meu escravo. Não, voltaste, meu irmão. Paulo está olhando para um Filemão já curado pelo Evangelho, já restaurado por Cristo, não apenas como um senhor de escravos, mas ele está olhando para um homem que a sua vida agora pertence a Cristo também. Paulo não está olhando para um Filemão que só pensava em posses. Paulo não está mais olhando para um Filemão que antes de conhecer Jesus era mais um. Você não é mais um. O seu irmão de outra congregação não é mais um. Ele é seu irmão em Cristo. Eu tenho duas irmãs. Hoje a gente já não briga mais porque a gente está velho. Mas a gente brigava pra caramba. Brigava. Se pegava no pau. Eu ia mais velho, então a gente se pegava no pau toda hora. Mas aí os caras tentavam falar mal dela. Como falavam mal dela, o pau cantava. Ninguém fala da minha irmã para mim. Como que tu vai falar da minha irmã? Uma vez ela era novinha, um cara passou e fez uma graça com ela. Eu saí correndo atrás para dar pau no cara. Nem fala da minha irmã. Como que você vai deixar falar do seu irmão? Paulo está dizendo para Filemão: Filemão, Onésimo já não é mais aquele cara. Onésimo agora ele é nosso irmão em Cristo. E eu quero te convidar para ver o versículo 4 de Filemão 1 aí. Você não vai sair de Filemão 1, só tem um capítulo, tá? Diz assim: sempre dou graças a meu Deus por você em minhas orações, pois ouço com frequência da sua fé no Senhor Jesus e de seu amor por todo o povo santo. Olha Paulo na astúcia falando com Filemão. Nós vamos pegar o Teixeirinha para Cristo aqui hoje, tá? Eu adoro o Teixeirinha. Teixeirinha, tu é Filemão. Eu sou Paulo porque eu não ia ficar por baixo. Tu tem o Onésimo que é o Leandrinho, que aprontou, fugiu, tá? Só que eu olho para ti, Teixeirinha, e tu já é um homem que aceitou Jesus e te batizou. Então eu olho para ti e diz assim: ouço com frequência da tua fé, Teixeira, no Senhor Jesus, e do teu amor por todo o povo santo. Oro
para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé, à medida que entender e experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo. Seu amor, meu irmão, tem me dado muita alegria e conforto, pois sua bondade tem revigorado o coração do povo santo. Aí depois eu vou te dizer em sequência: recebe aquele canalha do Leandrinho, de teu irmão em Cristo. Vocês estão entendendo o que Paulo está fazendo? Uma introdução sábia. Paulo está olhando para Filemão e está dizendo: cara, lembra do que Cristo tem feito? Lembra desse amor que revigora, desse amor que restaura? Eu tenho orado para que tu ponhas em prática a comunhão que vem da fé. E nessa comunhão que vem da fé, não cabe a condenação. Filemão agora é um pastor de igreja nas casas. Nunca esqueça que se você é membro dessa igreja, você também é, porque aqui cada casa é uma igreja e cada família tem um sacerdote. O verdadeiro evangelho, ele é o evangelho da reconciliação, e o verdadeiro evangelho exige algumas coisas, e eu vou falar 3 pontos breves sobre o que o verdadeiro evangelho de reconciliação exige. O evangelho de reconciliação não nega a culpa. Diga comigo isso: o evangelho de reconciliação não nega a culpa, mas perdoa. Diga para quem está do seu lado: o evangelho da reconciliação não nega a culpa, mas perdoa. Pergunta para ele: você entendeu? Porque às vezes as pessoas estão ouvindo, mas não estão entendendo. Diga para a esposa aí: o evangelho da reconciliação, só casados, não nega a culpa. Tu fez, canalha. Ops, não pode falar isso aí, isso é igreja. Mas eu te perdoo. Paulo não diz que Onésimo não fez nada, ele reconhece que houve prejuízo. O evangelho não chama pecado de detalhe, mas abre um caminho para a graça. O evangelho, ele é isso, ele não diz que tu não pecou. O evangelho não diz que o pecado é um detalhe. O evangelho diz que ele é perdoador. O evangelho fala que o pecado, ele é um caminho para a graça, pois pela graça sois salvos, não é por suas obras. Segundo, o evangelho, ele é o evangelho de reconciliação, e a reconciliação custa. Diga comigo: reconciliação custa. Filemão teria que abrir mão do direito de punir, cobrar ou humilhar Onésimo. Paulo se dispõe a pagar. Perdão barato é só discurso. Diga para quem está do seu lado: perdão barato é só discurso. Reconciliação verdadeira, diga comigo em voz alta, pelo amor de Deus, para que o cérebro registre. Reconciliação verdadeira mexe com orgulho, bolso, honra e controle. E esse é o evangelho verdadeiro. Essa Bíblia que tu tem na mão diz isso. Não é um evangelho de um bate no outro, um aponta o outro. Porque, como diz Mateus, ai daquele que falar do cisco no olho do seu irmão, enquanto no seu tem uma trava. O evangelho de reconciliação exige que se pague esse preço. A reconciliação, ela custa. Terceiro, reconciliação muda a forma de tratar pessoas. Ixi, eu te perdoo, mas eu não quero nem te ver. Filemão devia querer matar Onésimo, porque trouxe prejuízo. Filemão, quando olhou para Onésimo, eu tenho certeza absoluta, engoliu o sapo a seco. Pois reconciliação custa. Filemão teria que abrir mão de punir, cobrar ou humilhar, mas a reconciliação muda a forma que nós tratamos as pessoas. Paulo pede que Filemão receba Onésimo não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Diga comigo: irmão amado. Se pergunte aí: eu me converti, será? Eu me converti. Será que eu me converti? Eu perdoo, mas odeio?
Tem algumas coisas que vão dando orgulho na gente. A minha filha me mandou um meme ontem, da maneira que ela olharia para as pessoas que feriram o pai dela, e a maneira como o pai dela vê as pessoas. Na maneira como o pai vê, o pai está dançando com as pessoas, não está nem aí. É assim que ela me vê. À medida que o perdão chegou, perdão, ele precisa ser libertador. Perdão precisa ser isso. Você não está perdoando a pessoa quando você rejeita ela, você está se perdoando. Você se perdoa. Você, quando perdoa uma pessoa, você o recebe como irmão amado. E eu não estou julgando aqui perdão verdadeiro e perdão fajuto. Tem gente que faz perdão fajuto, que não muda. Perdão é uma escolha. Eu escolho perdoar. Eu escolho sair de uma condição e ir para outra. Eu escolho. Eu escolho. O Evangelho, ele reorganiza hierarquias. Quem Cristo recebeu, diga comigo isso, quem Cristo recebeu, eu não posso desprezar. Esse é o Evangelho da reconciliação. Esse é o Evangelho de Paulo a Filemão. Cristo recebeu, eu não rejeito. Cristo amou, eu não odeio. Pois, como que eu posso me chamar cristão, pequeno Cristo, se você se diz cristão? Eu acho que a grande massa aqui se diz cristão. Como eu posso me chamar cristão se Jesus morreu na cruz do Calvário para libertar qualquer um? Ele recebeu qualquer um e eu rejeito e desprezo qualquer um. Tem algo errado. A nossa teologia está furada. Um dos padrões dos meus 2 últimos anos, 1 ano e meio, tem sido esse: estudar a Bíblia versículo a versículo, e versículo a versículo ser moído por ela. E eu te confesso, irmão e irmã, eu te confesso, teve pessoas que a minha decisão era nunca mais olhar nos olhos se fosse possível. Teve pessoas que me feriram a tal ponto que a minha decisão era, se possível, não chegar perto. Era, se possível, não passar na calçada. Tanto mal que me fizeram. Mas estuda Filemão, e quando você estuda Filemão, você chega a uma conclusão: o escravo não é mais escravo quando aceita Cristo. Se tinha uma dívida, ela foi paga por Cristo na cruz do Calvário. Desde que o perdão seja verdadeiro, desde que o perdão seja de fato, não uma brincadeira, não um engano, não uma mentira. Me diga aí, que evangelho você está vivendo? Fala para mim aí, irmão e irmã, que evangelho você está vivendo? Você já não chama os outros de irmãos por isso? Para não ter apreço? Para não ser ferido, para não ser magoado? Deixa eu te falar uma verdade: você vai ser ferido, você vai ser magoado pelas pessoas, porque Cristo diz em sua palavra que se eles me rejeitaram a mim, rejeitarão a vocês também. Vem uma época de política agora, de eleições. Eu acho interessantíssimo que tem pessoas que brigam umas com as outras. Eu acho interessante. Está entre nós o vereador Lelinho, 11 anos comigo, 11 anos, ele ia na minha casa, 11 anos comigo, candidato do PT. E tem outro candidato que é do outro partido. E aí, quando chega essa época do ano, nós tomamos conta por ideologias, nós não olhamos para as pessoas. Eu digo ano a ano, há 3 eleições para o Lelinho: tu não muda para mim. Tu não muda. Eu não brigo por causas que tu defende. Eu defendo as minhas. É diferente. Isso é um amor de reconciliação. O verdadeiro evangelho é perdoador,
perdoador, Ele não castiga, liberta. Diga comigo, o verdadeiro evangelho é perdoador, Ele não castiga, Ele liberta. Paulo então suplica a Filemão no versículo 8 aí dessa carta, vai comigo ainda. Teixeirinha, atento aqui. Por isso, lembra que tu é Filemão, eu sou Paulo, o sábiozão aqui. Por isso, ainda que pudesse exigir em Cristo que você faça o que é certo, presta atenção nessa palavra, porque eu, como teu pastor, tenho a mesma representação que Paulo tinha para Filemão. Ainda que eu possa exigir em Cristo que você faça o que é certo, porque se tu disser que não vai fazer, tu não pode dizer para mim que tu é cristão. Ainda que eu possa exigir em Cristo que tu faça o que é certo, olha Paulo dizendo para ele: prefiro pedir com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora prisioneiro de Cristo Jesus. Ele não é prisioneiro de Roma, irmãos. Ele não é prisioneiro de César. Ele é prisioneiro de Cristo. Ele decidiu viver essa causa. Eu falei para os meus pastores aqui de um possível evangelho de Paulo, e já volto para Filemão. Paulo tinha a mesma nacionalidade de Roma, dos romanos. Paulo tinha a mesma estrutura, Paulo tinha o mesmo ensino, Paulo tinha o mesmo conhecimento, Paulo era um deles. Paulo aceitou Jesus, e o que batia no povo de Deus, o que castigava o povo de Deus, agora decide amar o povo de Deus. Mas Paulo, ele não precisava entrar em Roma arrebentando com tudo como ele fez. Ele não precisava entrar em Roma pregando nas sinagogas. Se ele vai viver um evangelho falso, um evangelho mentiroso, era só ele chegar para César e dizer: cara, me equivoquei, pisei na bola, fui forte demais, fica tranquilo, eu não vou deixar de falar de Jesus, mas agora eu vou falar de Jesus mais na surdina, mais nas casas, eu não vou ir nas sinagogas. Afinal de contas, o evangelho ele é isso, tu não precisa estar combatendo as estruturas, é isso o evangelho. Paulo poderia olhar para César e dizer para César: César, pode ficar descansado, cara, me tira da prisão, tu sabe quem eu sou um de nós, fica tranquilo que eu não vou fazer escândalo na rua, eu não vou falar nas praças sobre Jesus, eu vou falar sobre Jesus porque Ele me libertou, mas eu vou andar nas casas, eu vou falar, porque o que estavam condenando Paulo é que ele era um bagunceiro, eu vou parar de fazer bagunça. Paulo poderia falar isso, mas Paulo toma uma decisão. Paulo toma uma decisão muito séria. Ele diz: eu sei que sou prisioneiro de Cristo, e se tiver que passar por tribulações ou prisões, eu passarei por causa dele. Então Paulo diz: eu, prisioneiro de Cristo, prefiro fazer as coisas com base no amor. Então eu chego até ti, Onésimo. Eu, Paulo, já velho e agora prisioneiro de Cristo Jesus, suplico que demonstre bondade a meu filho Onésimo. Onésimo agora é filho espiritual de Paulo. Não foi nós que inventamos a paternidade espiritual, não é invenção da nossa cabeça. Mas Paulo olha e diz para ele: agora, cara, eu te suplico. Paulo, por favor, gente, quem conhece a Bíblia, Paulo precisava suplicar alguma coisa a alguém? Paulo era o cara da época, meu irmão. Mas Paulo olha e diz: eu suplico que demonstre bondade a meu filho Onésimo. Tornei-me pai dele na fé quando estava aqui na prisão. E aí eu quero te dizer algo. Muito se fala de um evangelho barato, mas o evangelho tem preço: o perdão dos pecados. O evangelho de verdade, ele é perdoador. O evangelho de verdade, ele se sujeita ao amor. Ah, mas eu tenho razão. As tuas razões, a Bíblia manda tu dizer para ti mesmo: oferece a outra face. Oferece a outra face. Se te bateram nessa, oferece essa. O evangelho de verdade é aquele em que o pecado nos afastou, mas a cruz nos reconciliou.
O pecado de Adão, ele te afasta da presença, mas a cruz te aproxima dela. Então é a graça. É por isso que o perdão é para todos. É por isso que o perdão não é uma escolha. Eu vou escolher fazer. Presta atenção aqui. Eu vou escolher fazer. Não é sobre escolher. Se você está dizendo que você é cristão, você tem que fazer. Paulo está dizendo para Onésimo: cara, eu não sei como que vai ser a tua atitude aí. Não sei como é que vai ser, cara. Mas eu quero te falar algo. O evangelho é com base no amor. E é por isso que eu estou te pedindo com base no amor, não estou te exigindo nada. O preço do perdão, o preço do seu e do meu perdão, foi a morte de Jesus na cruz do Calvário. O preço do seu e meu perdão, o preço de você estar sentadinho aqui muito belo agora, e não estar vivendo olho por olho, dente por dente, foi porque Jesus veio na terra, morreu e ressuscitou e voltou ao Pai, e você só não vive mais o olho por olho, dente por dente, porque logo em seguida ele diz uma palavra: eu irei ao Pai, mas deixarei a vocês um Consolador. É por isso que não é mais olho por olho, dente por dente. Porque se tu me agride, eu quero te bater, o Espírito Santo diz assim: não, crente, é com base no amor. Esses dias eu ouvi uma frase aqui que eu achei genial: nada gospel todavia. Dois irmãos se desentenderam, um prometeu briga para o outro no WhatsApp. Olha isso. E um deles diz assim: o remédio para um louco é outro louco. Daqui a pouco tu vai ter que topar com um louco. Aí Paulo está na prisão dizendo para ele: Onésimo, vai lá, mas Filemon, remédio para um louco é a cruz, a graça. Uma vez, não tenho tempo para contar histórias, irmãos, mas eu preciso contar essa só. Uma vez eu fui para uma lancheria pós-culto, eu, a pastor e uns irmãos, pobre de Maré Gelsi, não vou dizer o nome da lancheria para não queimar os coitados. Pobre de Maré Gelsi, sabe aquele que tu está no fim do mês, dia 29, tu abre e tu faz assim: ai, cartão, tu está aqui, crédito, pim. A gente foi, e eu entrei no lugar, e tinha um monte de irmão da igreja que saíram comigo. E o povo começou a cantar: lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Meu, olha um alemão do outro lado com 8 garrafas de cerveja em cima da mesa vazia. O cara olha para mim e diz assim: eu odeio crente. E eu, quieto na minha, em silêncio. Aí tinha os irmãos da assembleia junto, e os benditos resolveram cantar junto: lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Aí tinha uma menina que era daqui da igreja, a Isa. Eu olhei para a Isa e disse: para, Isa, isso vai terminar mal, não canta, fica quieta. Aí ela dava risada. A Isa tinha um sorriso debochado que era um negócio fora do sério. Ela dava risada e disse: não, pastor, para. E o alemão olhou para mim e disse assim: eu odeio pastor. E eu fiquei pensando: da onde que esse infeliz me conhece? Pararam, por que o crente para de falar? Porque está comendo. Acabou, e eu, num ato de humildade ou de ignorância, estupidez, hoje eu acho que estupidez, saí da minha mesa, antes de ir embora, paguei a conta, fui até ele e disse: cara, queria te pedir perdão, vai tomar no teu lugar seguro. Eu olhei para ele, o velho Fabiano, subiu no céu, pediu autorização, disse: Senhor, só agora, sem pecado. O Senhor demorou a responder. Eu comecei a fazer algumas medidas e eu disse para ele: cara, eu estou te falando de coração, perdão, não era a nossa intenção acabar com o teu clima, pensando ali
babaca, já gastou uma grana, tá bêbado. O cara olhou para mim e disse assim: vai tomar no teu lugar seguro. Eu fiz uma medida rápida, ele estava sentado e eu estava em pé. Eu medi a medida do meu joelho na cara dele. A minha intenção era, eu vou bater com o joelho na cara dele, pum, quando a cabeça dele bater na parede, eu vou socar ele umas 10 vezes. E aí parei e fui embora santo e irrepreensível. Eu havia falado com o Senhor não respondeu. Chega a bendita da minha esposa do meu lado e diz: amor, vamos embora. Ele olha para ela e diz: essa vagabunda é tua esposa? Aí começou o sangue que uniu os farrapos, os uruguaios e os escarduelhos italianos sem cabeça. Eu fiz a medida de novo. Eu pensei, pode ser que eu erre com o joelho. Então eu acho que eu vou dar um soco de cima para baixo. Quando a cabeça bater, eu arrebento com o joelho e faço a sequência, 10. E o Espírito Santo disse para mim: sai. Vai para tua casa. Eu olhei para ele e disse o seguinte: tu merecia a surra que eu não vou te dar, mas eu vou te dar meu perdão. E saí. Só que estava toda a igreja me olhando. Todos os crentes, lindo, lindo, lindo és. Ninguém essa hora está agarrado no cabelo dele. Eu saí dali e eu comecei a chorar, me sentindo um covarde. E o Senhor olhou para mim e disse: filho, esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. É o que rejeita a ignorância. É o que rejeita a agressão. É o que tolera o intolerável. É o que suporta o insuportável. Jesus suportou o insuportável. Sacode quem está do teu lado e diz para ele: Jesus suportou o insuportável. Aí eu te faço uma pergunta para encerrar. Pasmem, 11h20 da manhã eu já estou pronto para encerrar. É mais ou menos, mas é que é para parecer que está acabando. Aí eu quero te fazer uma pergunta: quantas pessoas estão presas em nós ou em nossos corações, assim como Onésimo estava preso a Filemão? Quantas pessoas, presta atenção, porque você não pode ser roubado por brincadeira agora. Quantas pessoas estão presas a você por falta de perdão? Quantas pessoas estão presas a você por falta de reconciliação? O que seria de Onésimo sem Paulo? O que seria de Filemão sem Paulo? O que seria da igreja sem a igreja? O que seria? De repente, os olhares que eram só sorrisos aqui começaram a mudar. Psicólogos, pode me ajudar o que está acontecendo aqui dentro? Cadê o sorriso? O que tem em você? Quem está preso a você? Você quer ser livre, mas quer deixar as pessoas cativas? Quem está preso ainda? Quem que você está segurando ainda? Será que você não entende que tem coisas na sua vida que não vão romper enquanto você não soltar pessoas do seu caminho? E o pior, tem gente que está preso a pai e mãe. Tem gente que está preso a irmãos. Esses tempos também, eu entrei dentro de um restaurante para pegar comida e tinha um irmão que era daqui. E eu não sei até hoje o motivo pelo qual ele saiu chateado conosco, igreja. Mas eu entrei no restaurante e estendi a mão para ele e disse assim: eu quero te pedir perdão, eu ainda não sei pelo que é, mas eu quero que tu me perdoe,
mesmo sem eu saber o que é, não interessa eu saber ou não saber. O saber e o conhecer é de Deus, interessa a Ele. Eu estou aqui para que tu me perdoe. Me perdoa porque eu, Fabiano, pastor, ou eu, second house, na época era Bola de Neve, te ferimos. Eu quero que tu me perdoe. Ele não estendeu a mão para mim. Ele rejeitou a mão. Aí eu fiz uma lembrança apenas para ele, Dayana. Eu olhei para ele e disse: lembra o que tu prega? Porque tu é pregador. Tu lembra o que tu prega? E olhei para ele de novo: perdão, cara, estende a tua mão, seja homem de Deus. Ele estendeu a mão, resmungando, mas não foi curado. Como que pode pregar? Como que pode andar de casa em casa? Isso não é o evangelho de Filemão. Isso não é o evangelho de Paulo. Não pode pregar Novo Testamento gente assim. Não pode pregar Novo Testamento. Novo Testamento só pode pregar por quem está disposto a perdoar. Só quem está disposto a liberar pessoas. Filemão, ele teve que liberar. A falta de perdão e reconciliação são algemas invisíveis. Essa carta é a marca que pessoas feridas ferem, mas pessoas curadas curam. Essa é a marca. Ele tinha direito sobre esse homem, ele era escravo dele. Nenhum funcionário teu, Evelto, pode entrar dentro da tua empresa e roubar teu caminhão como se fosse dele e ir embora. Onésimo fez isso. Onésimo pegou a posse que era ele e foi embora. Mas aí Paulo está olhando para esse cara e diz: esse cara não sabia o que fazia, agora ele é teu irmão em Cristo. Essa é a prova de que um ferido vai ferir. Não deixem feridos pregarem. Não deixa feridos sentarem à tua mesa, eles vão te ferir. Olha o seu entorno e veja quem você tem mantido preso a uma escravidão chamada falta de perdão. Então Onésimo e Filemão, no versículo 15, Paulo está dizendo: ao que parece você perdeu Onésimo por algum tempo para ganhá-lo de volta para sempre. Eu não estou te entregando um escravo, eu estou te entregando um irmão em Cristo. Ele vai te servir agora com base no amor. Agora ele não vai te servir com base na escravidão. Eu te devolvo, Onésimo. Só que agora eu te devolvo um cara curado. Saiu daí ferido e como ladrão, mas vai voltar como salvo pela graça e como servo da palavra. Vocês acham que Onésimo voltando para lá, ele não trabalharia mais do que os outros? Vocês acham que esse Onésimo curado, ele não trabalharia e não faria mais do que os outros? Vocês acham que ele ia fazer o que os outros fazem? Não, ele está liberto, ele não é mais quem era. Então, ele já não é mais um escravo para você. É mais do que um escravo, é um irmão amado, especialmente para mim. Agora ele será muito mais importante para você como pessoa e como irmão no Senhor. Portanto, se me considera seu companheiro na fé, receba-o como me receberia. Se ele o prejudicou de alguma forma ou se lhe deve algo, cobre de mim. Sabe quem fez isso? Sabe quem é que fez isso? Sabe quem é que pagou um preço por você? O valor que você devia, o valor que você devia. Sabe quem é que pagou? O mesmo Cristo que Paulo prega. Agora Paulo está replicando: se Onésimo te deve, me cobra. Me cobra, eu realmente aceitei Jesus, eu realmente morri e sou prisioneiro. Sou prisioneiro. Porque eu vou fazer o que Cristo fez. A cruz me libertou. A cruz vai libertar quem me cerca. Eu estou acostumado a viver no meio de pessoas que tudo é ruim, que tudo é pesado. Eu estou acostumado a viver no meio de pessoas que são críticas. Se tu faz algo, tu é criticado. Se tu não faz, tu é criticado.
Já tive em lugares e já tive com pessoas que fui amplamente criticado. Mas nunca foi a minha intenção fazer o que falaram que eu fiz. Ontem ainda estava conversando com um irmão, de uma pessoa que tece críticas a meu respeito. Mas nós nunca estivemos juntos. Eu não sei nem o rosto dele como é. Nós nunca sentamos. Ele estabeleceu um preconceito sobre mim por aqui. Eu não sei quem ele é. Eu não sei quem ela é. Eu não sei, eu não conheço. Mas eu vivo de um evangelho, o evangelho da reconciliação. Então Paulo diz no versículo 19: eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei. Diga comigo, eu pagarei. E se alguém te deve, diga comigo, eu pagarei. Opa, o que aconteceu? Engasgaram? E se alguém te deve, diga comigo, eu pagarei. Opa, alguns eu pagarei não saiu. Mas quer ter acesso à graça, ao perdão? Quer ter acesso? Quer receber o perdão, mas não quer dar? Esses dias eu ouvi o pastor Hernandes Dias Lopes dizendo, Michael, ele dizia assim, Ivan, pastor Ivan, ele dizia assim: era para ser proibido na igreja cantar em louvores sem antes o pastor autorizar. Hernandes Dias Lopes, um dos maiores teólogos do Brasil. Ele disse, sabe por quê? Porque se canta muita heresia. Quer que eu te prove que isso é uma verdade? Alessandro Vilas Boas. E aí nós não vamos falar do Alessandro, porque eu não sei da vida do Alessandro, mas da música. Tem um refrão do Alessandro Vilas Boas que diz o seguinte: quem muito foi perdoado, muito ama. Será? Quem muito foi... Será que quem muito foi perdoado, muito ama? Será que quem cantou aqui todas as vezes esse louvor ama por causa do muito perdão que recebeu e agora perdoa as pessoas em amor? Por causa do amor, eu me revisto do amor e eu perdoo as pessoas. Será? Ou será que estão cantando quem muito foi perdoado, muito ama, mas não perdoam? Essa música era para ser banida dos palcos das igrejas. Banida. Antes de cantar esse louvor, tu tinha que ir para a sala pastoral e ter que dizer para o pastor: pastor, eu posso subir lá? Sim, pastor, eu perdoei todas as pessoas que me feriram. E hoje eu as amo. Aí tu ia fazer o seguinte: passa, tu pode cantar, tu pode tocar. E tu já perdoou todos que te feriram e os ama hoje? Não, eu não consegui ainda. Tem um fulano que eu não consegui ainda. Então tu senta lá, tu não vai conseguir. Tá, pode passar tu é o baixista? Baixista, sobe aí. Tu consegue, como é que está a tua jornada? Não, pastor, pode ficar tranquilo. Eu perdoei as pessoas que me feriram e agora eu as amo. Sobe aí, pode tocar. Será que a gente ia ter gente para cantar, tocar e pregar? É a carta de Paulo a Filemão. Se tem um preço, eu pagarei. Mas lembra, Filemão, que tu não conhecia Jesus. Lembra, Filemão, que tu não sabia quem era Jesus. Lembra, Filemão, que tu só era um homem próspero. Lembra, Filemão, que tu só era um homem que tinha muita estrutura financeira. Mas eu te dei o amor que restaura. Mas se tem preço, eu, Paulo, te pago. Escrevo de próprio punho. A reconciliação cristã, não a do mundo, ela tem custo. Paulo diz em essência: se ele te deve algo, põe na minha conta. Isso aponta diretamente para Cristo. Alguém culpado é recebido porque outro assume a dívida. Perdão não é fingir que nada aconteceu. Diga isso comigo, pelo amor de Deus. Perdão não é fingir que nada aconteceu. Um dos grandes comentaristas bíblicos dos Estados Unidos chama-se Matthew Henry, e destaca que Paulo está pedindo reconciliação real, mas sem negar que Onésimo causou dano.
Ou seja, graça não apaga a responsabilidade, graça cria caminho para restauração. Graça não apaga a responsabilidade, graça cria caminho para restauração. Graça não apaga a responsabilidade, graça cria caminho para restauração. Isso é graça. Aí eu te pergunto de novo: quem ainda está preso a você? Quem ainda está preso? Quem ainda tem correntes invisíveis, algemas invisíveis nas suas mãos? Não esqueça que um dia você foi cativo e agora você é livre. Um curado cura. Pode subir o louvor aqui. Um curado cura. Um ferido fere. Cuidado com quem senta na tua mesa. Um ferido fere. Um ferido é amargo. Ele larga fel. É por isso que esse lugarzinho aqui, ó, não pode ser qualquer um. Ah, eu tenho talento, pastor. Eu tenho palavra, pastor. Mas quem muito foi perdoado, muito ama? Hein? Mas eu sei pregar, pastor. Eu tenho, pastor, dinâmica de pregação, pastor. Mas quem muito foi perdoado, muito ama? Pastor, Deus me deu uma palavra. Pastor, Deus me deu uma palavra. Mas quem muito foi perdoado, muito ama? Eu já sentei em muitas mesas, muitas mesas, que eu saí pior, que eu saí mais ferido, que eu saí mais amargurado. E já sentei em muitas mesas que eu saí restaurado. Mesas que eu tive prazer, mesas que eu comi, mesas que eu me alegrei, mesas que eu sorri, mesas que eu celebrei. Porque um curado cura e um ferido fere. E aí eu te deixo 3 perguntas para a gente encerrar. A primeira, eu falei isso para um irmão aqui esses dias. Quem ainda tu continua chamando ele pelo erro antigo? Eu explico. Pessoas que erraram contigo e toda vez tu menciona eles como quem errou. Tem gente que já foi perdoada e tem gente que até já foi batizado depois do erro que cometeu. E se já foi batizado depois do erro que cometeu, não existe mais erro, foi lançado no esquecimento. Mas quem tu ainda está chamando pelo erro antigo? Segunda pergunta: quem Deus está me chamando a receber como irmão? Quem Deus está te chamando a receber como irmão? Não como bandido, mas como irmão. E a terceira: em favor de quem eu preciso agir como ponte de reconciliação? Em favor de quem? Quem você pode chamar hoje e ser ponte para reconciliar, para restaurar, para tornar realmente crente?